5% no Ibovespa, praticamente a dinâmica do dia, muito parado, muito sem direção o Ibovespa, a hora sobe 0,05, hora cai 0,05, enfim, muita gente ainda, os investidores ainda com um pouco de pé atrás, um pouco ainda com o pé no freio, esperando esse vencimento de opções, esperando, né, chamada bruxaria tripla lá nos Estados Unidos, vencimento de opções por lá, vencimento de opção também por aqui, aí que tornaria a bruxaria quádrupla, enfim, né? Toda essa movimentação de vencimento de opções segue ditando o ritmo de pé no freio aqui no Brasil. Mas agora chegou a hora da gente conversar com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, todas as sextas-feiras aqui com a gente, para nos dar um pouco do panorama de toda essa situação geopolítica, toda essa questão internacional também, relações dos países. Professor, é sempre um prazer recebê-lo aqui na BMC, sempre muito bom poder contar com a sua presença aqui. Bom dia. Bom dia, Felipe. Um prazer conversar com você e com o pessoal da BMC também. Professor, a gente viu nessa semana o encontro de Kim Jong-un com Vladimir Putin na Rússia. Kremlin até mesmo sinalizou que não houve nenhum tipo de acordo ou de comunicação sobre envio de armas ou troca de armas entre os países. Nenhum acordo militar importante teria sido discutido. Queria entender a sua visão para esse encontro, uma vez que a Rússia está se aproximando cada vez mais, né, do país norte-coreano, e isso tem acendido alguns sinais de alertas no Ocidente. Qual o saldo, professor, desse encontro na visão do senhor? Felipe, isso passa sempre por um processo de tentativa de fortalecimento do próprio regime do presidente Kim Jong-un. Não é? Nós sabemos que os Estados Unidos têm feito exercícios militares com a Coreia do Sul, com o Japão, que são ali inimigos históricos da Coreia do Norte. Então, a associação com a Rússia e este fortalecimento do relacionamento bilateral, de alguma forma, serve ali como uma mensagem dada para os países que estão em aproximação com os Estados Unidos, de que a Coreia do Norte também não está sozinha e tem ali do seu lado um país também nuclearmente armado. A gente ainda não sabe quais seriam os equipamentos militares que a Coreia do Norte poderia efetivamente produzir e vender para a Rússia, mas isso é uma possibilidade, e uma das coisas que existe também numa preocupação da manutenção do regime político que você tem na Coreia do Norte é de que o povo não passe por necessidade, como já houve no passado distante, aquela situação de milhares de pessoas morrendo de fome. Então, a Coreia do Norte tem ali conseguido uma estabilidade na produção, principalmente de arroz. Quando você viaja pelo país, você vê muito arrozal, para justamente, existe até uma base de ração determinada que cada pessoa tem que ter de produção de arroz para consumo próprio. Então, a gente nota que existe sempre essa preocupação alimentar, a questão da segurança alimentar, que é um problema enfrentado pelo país no passado e que gera aí algumas memórias muito complicadas para a manutenção do regime político que eles têm. Mas o fato é de que o presidente Putin aí tenta reafirmar também as suas alianças com relação à própria atuação da Rússia na guerra e, de alguma forma, né, vai tentando aí reconstruir dentro daquelas possibilidades que ele tem, justamente pelo fato de que não existe muitos países hoje em dia que querem se aliar à Rússia, ele tenta aí, com os poucos parceiros que tem, manter um relacionamento mais intenso. Fica cada vez mais isolada e longe de repente, algum acordo ou alguma volta de transações com o cenário mais ocidental, aprofundando essa relação com a Coreia do Norte. Eu digo isso porque muita gente já tem falado que é muito ruim, né, essa relação,
principalmente se houver qualquer tipo de fornecimento de armamentos para a Rússia e a Rússia utilizar esse armamento na disputa ali, na guerra contra a Ucrânia. Isso poderia aprofundar ainda mais e isolar ainda mais a Rússia no cenário internacional. Claro que, paralelamente a isso, a gente tem visto a Rússia fazendo várias alianças, fazendo várias relações comerciais, mas do ponto de vista mais para os países maiores, né, Estados Unidos, Europa e tudo mais, isso aprofunda ainda mais o isolamento? Veja, Felipe, a Rússia, eu sempre digo, é um país que vive sob sanções desde 1917, quando teve a Revolução Marxista e com a ascensão da União Soviética, e tem aí, desde o processo, desde 2008, também tem passado por uma série de sanções. Sanções estas, viu, Felipe, que vêm afetando grandemente os países europeus, que hoje em dia, muitos deles não têm aí a questão do politicamente correto, de não poder dizer em público aquilo que se passa, de fato, como preocupação de terem perdido aí um mercado que é relevante no sentido de consumo de produtos de luxo e de equipamentos. Veja, hoje em dia Moscou passou e se transformou num grande consumidor de carros chineses, não é? E eram carros que antigamente eram comprados da Alemanha, da França, e que hoje em dia, da Itália, esses mercados foram perdidos em definitivo. Então, a questão toda que a gente nota nesse processo todo, perdão, é que a Rússia está isolada dentro do contexto do Ocidente, particularmente dos países da OTAN, ou seja, Europa e Estados Unidos, mas tem aí buscado também os seus relacionamentos bilaterais com países africanos e com outros lugares onde ela possa ter um relacionamento que não passe necessariamente pela questão de sanções. Eu fiquei impressionado que esta semana, por exemplo, na revista Foreign Affairs, existe um artigo justamente falando sobre a possibilidade de a Ucrânia não vir a ganhar a guerra. Não é? Eu fiquei impressionado que é a primeira vez que você vê numa revista importante na questão de relações internacionais abordando aquilo que pode ser uma realidade e justamente dizendo a possibilidade de o Ocidente mudar aí de posicionamento em razão até mesmo do próprio quadro eleitoral americano, que hoje em dia se revela muito mais propenso à reeleição de Donald Trump como presidente do que Joe Biden, ou a possibilidade de continuidade com a Kamala Harris. Então você nota que todo mundo acredita que o Trump, se vier a ser eleito, esta guerra chega a um fim muito rapidamente, justamente porque ele adotará uma posição muito mais transacional, e ele tem um problema histórico com o Zelensky. E hoje em dia, e outra coisa que você vê também, Felipe, ao longo deste processo todo, é que nunca houve tanta corrupção na história de uma guerra como você observa agora no quadro da Ucrânia. Como você vê, até mesmo a mídia ocidental começa a comentar a respeito deste processo todo que vem deteriorando o apoio de países do Ocidente que, particularmente os europeus, perderam o mercado. Vem aí uma guerra que está continuando e lhes custando muito caro por causa da questão do preço da energia e também o fato de que existe uma corrupção enorme naqueles equipamentos e no dinheiro que está sendo fornecido. Então, isso, de alguma forma, enfraquece muito os Zelensky neste processo e também considerando que aquela contraofensiva não teve aí o papel esperado e desejado pelo Ocidente. Então, o Putin se isola, mas, ao mesmo tempo, a situação do Zelensky não está melhor, em razão desse quadro que eu descrevi. Exatamente, não está melhor e o Zelensky segue buscando recursos, né, professor? Ele, inclusive, na semana que vem vai aos Estados Unidos participar da Assembleia Geral da ONU, buscando aliados, recursos, sejam financeiros, sejam de armamentos, mas o cenário para os países começa a ficar mais complicado. E você acredita, professor, que o Zelensky, nessa ida aos Estados Unidos, vai conseguir algo que ele queira, ou tem um apelo mais midiático do que efetivamente de acordos e relacionamentos? O grande apoiador dele neste processo todo, sem dúvida, é o presidente Joe Biden, que está aí numa enrascada também por causa de um provável processo de impeachment levado adiante pelos republicanos ali na Câmara de Deputados.
que provavelmente vai acontecer pelo fato de eles terem a maioria, e quererem aí dar um troco àquilo que aconteceu com Donald Trump. Mas no Senado isso não passa, porque os democratas são maioria no Senado norte-americano. Então o que a gente nota nessa história toda é de que o Zelensky vem aí num processo de deterioração da sua imagem, importante líder de guerra para o país, para a Ucrânia, no sentido de que os ucranianos têm resistido bravamente nesse processo todo, uma guerra que se esperava aí. Muitos acreditavam que seria muito fácil para a Rússia, e de fato não se comprovou dessa maneira. Mas um ponto, às vezes, que a gente não nota, né, Felipe, que passa batido, é que a falta de uma condenação à Rússia na questão da última reunião do G20, somente comentando a respeito da questão ali da ilegalidade do ato, não é? Proibido pela Carta das Nações Unidas desde 1945, mas sem uma condenação expressa da Rússia, evidenciou que, mesmo no G20, onde a maior parte dos países membros são ali daquilo que nós chamamos de Ocidente, não existiu ali a força necessária para uma condenação à Rússia nesse processo. Então você nota que, dentro do contexto internacional, a atuação do Zelensky vai ficando mais difícil, no sentido de que ele terá, e de que eventualmente será convencido, a abrir mão daquilo que ele define como vencer a guerra, que no início era a expulsão total dos russos do território da Ucrânia. O que a gente nota é que, à medida que o tempo vai passando, necessariamente nós vamos ver aí uma forma de se forçar Zelensky a aceitar a situação como está, num país com território menor. Então, tudo isso passa por essa situação. Então, ele vai à Assembleia Geral das Nações Unidas, vai fazer a sua convocatória, mas os ouvidos já não estão tão atentos como estavam no passado, e o bolso norte-americano também vai estar um pouco mais seco e precisa aí, ele precisa ter algum resultado, até mesmo para que Biden justifique a continuidade do apoio militar e econômico que tem dado à Ucrânia. Pois é, professor, a gente lembra na Assembleia Geral do ano passado, né, o foco praticamente era a Ucrânia, né, um grande apelo, e mesmo assim o saldo do encontro, o saldo da Assembleia acabou não trazendo consequências tão enfáticas e contundentes assim para o distensionamento na região, né? Agora, um ano depois, com os olhos já não tão focados no conflito, isso tende a ser um pouco mais esvaziado ainda, né? Focos agora da Assembleia Geral tendem a ser outros, né? Como que o senhor está esperando, né, essa reunião, esse encontro que vai acontecer a partir da semana que vem? O senhor acredita que vai ter algum tema um pouco mais contundente, mais enfático assim a ser discutido, que possa trazer alguma perspectiva nesse sentido, professor? Felipe, eu acho que, além de nós, muitíssimo pouca gente está falando da guerra na Ucrânia hoje em dia, infelizmente, né? Sim. Porque você vê que ela era a primeira página dos jornais, e hoje em dia, quando você vai procurar, às vezes é uma notinha ou coisa parecida. Então, esta capacidade que nós temos de buscar notícias constantemente faz com que algumas coisas vão assumindo um papel secundário. Na questão das Nações Unidas, as Nações Unidas têm aí um papel muito importante, porque na Assembleia Geral ela coloca no mesmo patamar países que são diferentes. Você tem ali o princípio da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é um país, um voto. Então você tem Palau com o mesmo peso de voto que os Estados Unidos, ou o Djibouti com o mesmo poder de voto que a Rússia. Então, o que a gente tem ali é uma Assembleia muito mais democrática nesse processo. Só que o grande problema é que a discussão ela tende a ficar inviabilizada porque os assuntos são de múltiplos interesses. Então você tenta aí, o secretário-geral tenta criar alguns assuntos que sejam aí uma pauta mais geral e que possa ser aceita pela maior parte dos países no sentido de se buscar ali algum consenso, como é a questão hoje em dia do aquecimento global, que se fala muito da mudança climática, e também
sempre se fala da situação da necessidade de um novo salto no desenvolvimento econômico dos países, particularmente em razão aí da crise da pandemia da Covid-19 e também da guerra na Ucrânia, que fez com que aquela projeção de crescimento em V passasse para U e depois agora para um L, e que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos tempos, porque justamente a renda disponível está sendo gasta, particularmente nos países europeus, com a questão de energia, e isso é problemático, porque você tem ali uma deterioração na situação econômica europeia, que é um parceiro importante aí, e a União Europeia como um todo é a maior economia global nesse sentido. Então, a Assembleia Geral tende a enfatizar esses temas um pouco mais genéricos, justamente para se tentar construir um consenso, que é algo que é muito difícil. E no caso da atuação do presidente Lula, o que a gente vai ver necessariamente tem sido o mantra da atual administração, a questão da reformulação ali do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que me parece uma preocupação e um discurso que não tem aí uma perspectiva de alteração, afinal, que tipo de alteração vai se fazer no Conselho de Segurança com a inclusão de novos membros, se eles vão ter ou não direito de veto, o que isso muda efetivamente na ordem internacional. Até porque há dúvidas, né? Se você expande o Conselho de Segurança e dá poder de veto aos novos países, você vai ter aí pelo menos 9 países que poderão travar ainda mais a agenda internacional. E se esses países entram no Conselho de Segurança de maneira permanente e não têm poder de veto, qual é efetivamente a diferenciação que eles têm? Claro que é melhor você estar na sala de reunião do que fora dela, implementando as decisões que foram tomadas dentro. Mas não me parece que seja aí o grande legado importante para o presidente Lula. Então, mas isso é uma questão que a gente tem visto que tem feito parte do mantra da atual administração. E outra questão é justamente da Amazônia, da preservação ambiental, e um dos aspectos que ele tem dito aí, até falou que vai constituir uma força-tarefa dentro do caso do G20 na próxima reunião, e é uma das coisas que ele tem falado, que é justamente a questão da fome no mundo, que é Lula 1 repetido, né? Com aquela guerra que a gente teve, né? A questão do fome zero, e de repente nós descobrimos que os problemas eram outros. Professor, o senhor comentou, né, da atuação do presidente Lula, teve no G20, né, muitos comentários a respeito da participação dele por lá, e agora ele vai participar de um outro encontro com o G77, que são os países emergentes ou em crescimento, que na realidade já não são mais 77, né, professor? São mais de 130 países nesse grupo de países. E aí a grande dúvida é que tipo de poder, que tipo de capacidade de pressão um grupo desses países menores ou em desenvolvimento pode ter em relação a cenários maiores, né, em discussões maiores, inclusive como a gente viu no G20, que são as maiores economias do mundo. Nesse cenário, nessa perspectiva, uma reunião com países em desenvolvimento traria o que de positividade para o cenário econômico brasileiro ou até mesmo para a relevância internacional que o presidente Lula está focado ali em manter no Brasil? Eu sempre digo que a gente tenta mudar a denominação, mas para deixar um pouco mais politicamente correto e até melhorar a questão de perspectiva, mas a situação continua sendo a mesma. Quando eu era mais jovem, a gente chamava os países pobres de países subdesenvolvidos. Depois passou a se chamar de países em desenvolvimento. Aí depois alterou e passou a se chamar de países emergentes. E agora a gente chama de sul global. Mas, de fato, continua a mesma coisa, não é? A situação não muda, é a mesma coisa que a gente antigamente chamava alguns lugares de favela, e hoje a gente chama de comunidade, mas a situação efetivamente do lugar não modificou. Então a gente fica alterando essas nomenclaturas
nesse processo todo. Agora, não há dúvida de que você tem aí um sul global, né, se nós formos usar o termo melhor atual nesse sentido, nós temos um sul global que é aí muito mais relevante do que era no passado, justamente porque você tem mais atores envolvidos neste processo de desenvolvimento. Hoje em dia você tem a Rússia, que tem uma atuação importante na África, você tem a China, que tem aí tido um papel muito relevante ao se transformar no principal parceiro comercial de mais de 140 países e territórios, e você tem aí os Estados Unidos tentando e buscando disputar uma relevância e manter a sua relevância dentro do contexto e do cenário internacional. Então, hoje em dia, este G77, ou este grupo de países em desenvolvimento, tem uma função importante porque eles, de alguma forma, estão dentro deste pacote de alteração da questão da governança global. E qual país que vai ser efetivamente a grande voz desses países dentro de um contexto internacional de reforma das organizações internacionais ou mesmo surgimento de novas. Veja, eu estava ouvindo aqui um discurso do presidente Xi Jinping na China e ele diz sempre que a China sendo o maior país em desenvolvimento do mundo. Então você vê que a China pretende, ao reafirmar aí a questão de que é um país em desenvolvimento, e como os chineses dizem, é um país em desenvolvimento e sempre será um país em desenvolvimento, você nota que a China também busca manter aí uma relevância importante nesse processo. O Brasil já tentou, com o presidente Lula no passado, assumir um protagonismo maior nessa questão de ser aí o líder importante dos países em desenvolvimento. Só que para isso, viu, Felipe, você precisa ter uma coisa importante que é uma boa conta bancária para emitir um monte de cheque e para fazer atuar de uma maneira econômica com investimentos nesses países. E o que a gente nota é que uma das dificuldades do Brasil é você, primeiro, convencer os empresários brasileiros a investirem fora do país, e, em segundo lugar, nós entendemos, e isso faz parte do pensamento da administração atual, que muitos desses relacionamentos é governo a governo, e o grande problema é que governos, em razão do tic-tac eleitoral de 4 em 4 anos, 5 em 5, 6 em 6, variando aí conforme o período, trocam-se as administrações e aquilo tende a voltar a uma estaca anterior, a uma estaca zero muitas vezes. Então, o relacionamento tem de ser mais de aquilo que a gente chama de pessoas a pessoas, ou de empresas a empresas, para que você tenha aí uma longevidade naquilo que está sendo feito. Então, a questão de liderança nesses países não é só uma liderança aí, despontar como líder do G77, dos países em desenvolvimento, tem muito a ver com a sua capacidade de fazer cheque e de conseguir um relacionamento maior de empresas, de interação econômica, do que somente a questão política, porque hoje em dia a questão política tem muita gente querendo assumir esse papel, mas efetivamente fazer o cheque, pagar as contas e ajudar os países nos seus processos de desenvolvimento e crescimento econômico, são poucos que têm essa capacidade. Perfeito, professor. Professor, um último tema, agora puxando um pouco para essa sua permanência na China, né? E eu queria entender um pouco mais da visão mais local que o senhor está tendo daí, porque a gente traz os dados, né? E nessa madrugada, inclusive, saíram dados de produção industrial, de vendas no varejo, trazendo um certo otimismo para, de repente, um fim da desaceleração econômica da China, uma possibilidade de retomada até mesmo de alguma melhora no ambiente econômico da China. No dia a dia, nas ruas e nas conversas que o senhor tem por aí com lideranças, autoridades e até mesmo nas universidades, como é que está o sentimento da população chinesa em relação a esse tema específico de crescimento econômico, de um retorno à capacidade, seja produtiva, seja capacidade de investimentos que a China já teve outrora, mas atualmente anda desacelerada. Como que está essa situação, professor, por gentileza? Veja, Felipe, no ano passado a China cresceu 5%.
E neste ano, eu acho que até agora já cresceu 5%, e o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional disseram que a China é a mola propulsora do crescimento econômico global, mais do que os Estados Unidos, que são hoje em dia a mola propulsora do desenvolvimento financeiro, né? Quando você pensa em finanças, você pensa em Estados Unidos; quando você pensa em crescimento, comércio, você pensa em China. Mas, de fato, e a realidade é, viu, Felipe, que no ano passado a situação na China ficou muito complicada, por causa dos lockdowns que aconteceram em Beijing, que aconteceram em Xangai, que de fato levaram aí uma deterioração na própria economia. Quando você conversa com os chineses, eles vão dizer para você que os 2 primeiros anos da pandemia, eles estiveram 100% de acordo com as medidas tomadas pelo governo, porque entendiam que era um processo novo, todo mundo desconhecia, e o país não teria a capacidade de enfrentar um surto muito grande da questão da Covid. Então, houve aí muita gente que entende que esse período foi acertado. Mas o último ano de lockdown foi um pouco mais complicado, porque houve também um recrudescimento nas medidas, e isso fez aí com que houvesse um cansaço da população. E o resultado foi de que, automaticamente, teve um impacto econômico sobre o país na questão doméstica. Mas não podemos esquecer também, Felipe, que a China não está desassociada do mundo. A China é aí a fábrica global, e quando os parceiros globais estão numa situação econômica pior, também a China sofre, porque o seu mercado doméstico, que vem crescendo, também enfrenta os problemas de ser uma economia exportadora. Então, imagine o seguinte, não é? Nos últimos anos, a União Europeia passa pela situação da pandemia. A União Europeia, que era o maior parceiro comercial da China até recentemente, agora são os países da ASEAN, os países asiáticos, do Sudeste Asiático, mas você tinha ali no passado a União Europeia como um grande parceiro comercial da China, e que enfrentou a pandemia da Covid-19, depois veio a guerra na Ucrânia e a questão da ascensão dos preços de energia em quase 5 vezes. Então, a renda disponível na Europa também baixou. Você tem aí o impacto da situação da questão da própria América Latina, que enfrentou e tem enfrentado os resultados ainda negativos da Covid-19 e também por consequência da própria guerra na Ucrânia. Então, a China não está dissociada daquilo que acontece no mundo, como economia exportadora que é, e sente isso e ressente isso. Mas e isso também afeta a questão do emprego, a atividade doméstica, o crescimento econômico doméstico. Mas no ano passado, a questão do lockdown e a questão da forma como foi administrada a pandemia no seu último ano, isso gerou aí uma certa instabilidade econômica, e que hoje em dia passa, e os chineses estão muito prontos para retomar o processo de crescimento econômico. Todo mundo fala aqui para você, olha, não está como 4 anos atrás, mas nós estamos recomeçando o processo de retomar o crescimento. Então, nesse sentido, existe esta positividade. Você vê, por exemplo, a questão do carro elétrico, que na China assumiu aí uma proporção muito grande, se transformaram no último ano, nos últimos 2 anos, o maior exportador de carros no mundo. Então, existe um cenário positivo, mas obviamente que estão preocupados com o desemprego, estão preocupados com a recessão global e também com esta situação doméstica do ano passado, que foi um tanto mais complexa do que se esperava. Veja, muita gente pegou Covid, mas também vão entender, não é? Isso é interessante quando você conversa com as pessoas, que quando muita gente se infectou com o Covid-19 no ano passado, já era uma variação do vírus muito mais fraca, com menos sintomas. Então, o grande medo do governo, e é por essa razão que se entendia que as medidas eram acertadas, era o fato de que não existe sistema de saúde global que consiga se enfrentar aí uma situação numa população de 1,4 bilhão de pessoas.